Bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar, o capítulo 4 da Grande Síntese. Se não me engano, o nome do capítulo é Mediunidade. Não tenho Não, certeza. não é Vamos ver aqui. mediunidade, não. Não é não? Não, vamos botar aqui. Ali Que já você... vi. É. Consciência e mediunidade. Consciência e mediunidade. É Que isso dó. mesmo. Muito obrigado, Eugênia. Uhum. Então, vamos lá. Consciência e mediunidade. Tendes meios para comunicar-vos com seres mais importantes que aqueles a quem chamais habitantes de Marte, mas são meios de ordem psíquica, não instrumentos mecânicos, meios psíquicos cuja realidade, a ciência, que pesquisa de fora para dentro, e a vossa evolução, que se expande de dentro para fora, trarão à luz. Pode chamar-se consciência latente, uma consciência mais profunda que a normal, onde se encontram as causas de muitos fenômenos inexplicáveis para vós. O sistema de pesquisa positiva, ao vos fazer olhar mais profundamente as leis da natureza, também vos fez descobrir o modo de transformar as ondas acústicas em elétricas, dando-vos um primeiro termo de comparação sensível daquela materialização de meios que empregamos. Já vos avizinhastes um pouco e hoje podeis, mesmo cientificamente, compreender melhor. Acompanhai-me, caminhando do exterior, onde estáis com vossas sensações e vossa psique, para o interior, onde estou eu como entidade e como pensamento. No mundo da matéria, temos primeiro os fenômenos, depois vossa percepção sensória e, finalmente, por meio de vosso sistema nervoso convergente para o sistema cerebral, vossa síntese psíquica, a consciência. Até aqui, chegastes pela pesquisa científica e experiência cotidiana. Vosso materialismo não errou quando viu nessa consciência uma alma filha da vida física e destinada a morrer com ela. Querem comentar alguma coisa do que foi lido? Alguém quer esclarecer algum ponto ou está tudo claro? Ninguém se manifesta, então podemos continuar, né? É para ver se até se aclara É, melhor aqui essa parte final. Porque porque a ele falou princípio. aqui do vosso materialismo, que não errou. Então ele vai vir com um contraponto aí. Não, porque na verdade ele está, até onde eu entendi, nessas duas primeiras páginas, ele está falando da consciência, mas dessa consciência mais exterior. Por isso que ele até diz, né, que a gente tem uma consciência, né, uma alma filha da vida física e destinada a morrer com ela. Só que ele está dizendo que dentro desse processo, para nós conhecermos exatamente o mistério das coisas, nós precisamos entrar na nossa consciência mais profunda, né? E aí a gente vai acabar chegando à conclusão que, de fato, nós estamos falando do nosso eu interno, do nosso Deus interior, ou do nosso espírito, alguma coisa mais profunda. É aquela história de que nós precisamos, para conhecer o mistério das coisas, entrar na alma dessas mesmas coisas. Então, é necessário que haja um intercâmbio, que haja um diálogo da alma do homem que pesquisa com a alma do fenômeno que está sendo olhado. Porque, como a gente já viu nos capítulos anteriores, a razão ela é muito limitada, ela é muito necessária dentro de uma estrutura material de coisa. Mas quando nós estamos falando do espírito da descoberta, nós estamos falando de um processo intuitivo, nós estamos falando de algo que é não material, de um conhecimento que é transcendente. Então, no meu modo de dizer, isso tudo que ele está dizendo para a gente é: olha, vocês têm uma consciência externa, que você pode chamar de razão, mas ela é muito limitada para conhecer os fenômenos. E quando a gente quer conhecer Deus ou entender a obra de Deus, nós temos que partir para outros elementos. Aí vamos ver aí que. Que aqui eu acho que ele vai É, dar um contraponto. Mas trata-se apenas de uma psique de superfície, resultado do ambiente e da experiência, servindo à satisfação de vossas necessidades imediatas. Sua tarefa termina quando vos tenha guiado na luta pela vida. Esse instrumento, como já vos disse, não pode ultrapassar essa tarefa. Lançado no grande mar do conhecimento, perde-se.
Trata-se da razão, do bom senso, da inteligência do homem normal, que não vai além das necessidades da vida terrena. Se descermos mais na profundidade, encontraremos a consciência latente, que está para a consciência exterior e clara, assim como as ondas elétricas estão para as ondas acústicas. Então, ele está dizendo que a gente tem dois tipos de consciência, né? Uma consciência de superfície, que a gente pode dizer que é a nossa razão, que é fruto exatamente das experiências que a gente tem com a vida material, e uma consciência mais profunda, né? Que tem uma compreensão do todo. A Mas, essa. Fala. Silvio, me parece que ele está falando da nossa experiência de vida. Então, como o nosso materialismo nos dizia que primeiro descobriu a alma, que não existia, e primeiramente entendiam e entendem ainda que a alma morre com o corpo físico. O corpo físico fica aqui e a alma fica inerte do outro lado. Então, era necessário esse ponto de partida. Me parece que é muito mais nesse sentido. E agora, nós estamos prontos para aprofundar, que é o que você falou agora há pouco. Não, mas é exatamente por isso que ele falou, né? Que a gente tem uma consciência de superfície, né? Que acaba com a vida física, né? Mas continua sendo uma consciência muito limitada, até porque a vida não é só a vida física. Como a gente acredita que tem um espírito, quando a gente acredita que uma vez que a gente morre, a gente vai para a erraticidade, que é uma outra escola, você precisa de outros elementos para entender esse outro nível de realidade, que vai ser essa consciência latente. Você tem toda a razão, é por aí mesmo. Então, a essa consciência mais profunda pertence aquela intuição, que é o meio perceptivo ao qual é necessário chegar, como vos disse, para que vosso conhecimento possa progredir. Vossa consciência latente é vossa verdadeira alma eterna. Existe antes do nascimento e sobrevive à morte corporal. Quando, ao avançar, a ciência chegar até ela, ficará demonstrada a imortalidade do espírito. Mas hoje não estáis conscientes dessa profundidade, não sois sensíveis a esse nível, e não tendo em vós mesmos nenhuma sensação, a negais. Vossa ciência corre atrás de vossas sensações, sem suspeitar que estas podem ser superadas, ficando nelas circunscrita como num cárcere. Isso aqui, que eu acho que ele está falando, tem a ver com o que o Adolfo diz para a gente, né? Que nós precisamos ficar consciente no inconsciente. E é aquilo que a gente já viu na vida no planeta Marte, que o marciano hoje é uma pessoa capaz de ter consciência das suas vidas passadas. E uma vez que ele tem consciência das suas vidas passadas, ele também é capaz de dar um pulo no que está por vir. Então, é isso que está sendo dito aí, né? Que uma vez que a gente descobre isso, primeiro você descobre que a morte não existe. E segundo, né, você se torna praticamente um ser integral. Você sabe que você está aqui hoje e que você é fruto de várias vidas passadas e até daquilo que você foi capaz de aprender nessas muitas vidas e para estar aqui hoje. E É, hoje você tem um norte para onde você quer ir. é a expansão da consciência, que É, a primeira parte ele está falando daquela consciência muito material, né? sim. E aí, conforme ela vai expandindo, a gente vai entendendo essa nossa, esse nosso pertencimento ao todo, né? Sim. Porque você passa a expandir, né? É, Que você tem um outro nível de vida, uma outra vida extra. Você pode voltar ao slide anterior? sim, Podemos? claro. Faz favor. Esse aqui Onde ele fala que a ciência vai chegar até... Acho que era aquele mesmo, naquele era, mesmo slide. era Ele outro. fala que que a Vossa ciência ciência vai corre. chegar até ela Vai. e fica demonstrada a imortalidade do espírito. Aqui eu estou me Sim. lembrando É aqui, ó. de uma passagem que o Hum. Geraldinho fala, que eu já falei aqui, Uhum. que vai chegar um tempo, o Geraldinho fala que antes de surgir o tablet, o, o Chico falava para ele que vai aparecer um instrumento, que depois ele veio perceber que era o tablet, e que a ciência vai desenvolver esse equipamento, e através desse equipamento você pode se conectar, como se faz hoje com os telefones celulares, que não tinha naquela época, se conectar aos seus
seres queridos do outro lado, que já estão na erraticidade. Uhum. Então, é nessa ciência que Pietro Baldi está falando, eu entendo. Sim, exatamente. É Essa é a convergente intenção. com o que o Chico falou. E você imagina como isso vai representar uma mudança? Porque tem gente hoje, é natural, que não acredita nisso. Não acredita nessa coisa de vida depois da morte, ou que a gente possa, que nós possamos nos comunicar com os espíritos. E se a ciência demonstrar isso, muitos grupos religiosos vão ter que reformular a sua forma de atuar, né? E não esquecendo que Silvio, não esquecendo que a Europa, praticamente 50%, o povo aí de Portugal, 50% é ateu. Sim, E aí, você imagina que mudança vai acontecer na consciência de quem é ateu, é muito maior verdade. do que quem, de De quem quem não já acredita. acredita, é. Alguém ia falar alguma coisa? oi, Silvio. Ô, Oi, Rita. Eu sou Bira, aqui do céu de Niterói, tudo oi, bem? Opa, Bira. fala aí, Bira. Cara, Tudo... excelente, excelente a ideia de vocês de falar sobre Pietro Baldi. É, É uma satisfação muito grande estar aqui, porque a gente acaba encontrando iguais, apesar de no céu se falar muito do Pietro Baldi, né? Mas a gente sabe sim. que ainda é um universo muito pequeno de pessoas que comungam ou estudam a que Pietro Baldi nos trouxe, né? É. É. Bom, mas vamos lá. Hum, Deixa eu te falar. Cara, eu acho fenomenal. Tudo que vocês disseram aí é perfeito, entendeu? Eu acho assim que o que ele quer dizer, no meu entendimento, é que existe na verdade dois eu, né? Um superior e um inferior, né? uhum, E todos eles, todos os dois têm ferramentas, né, para lidar com as diversas realidades, isso. entendeu? Então a consciência é a ferramenta, né, de um, a razão é a ferramenta do eu inferior, enquanto a intuição é a ferramenta do eu superior, vamos assim chamar, Uhum. né? Isso. E então o que que acontece? Eu vejo que de repente está bem próximo desse momento essa revelação, né? Que seria que já começou lá atrás, mas que seria, vamos dizer assim, mais ficaria mais exposta, né? Sobre o mundo espiritual, né? Uhum, E eu vejo que eu, a humanidade, no meu entendimento, ainda está em processo de preparação, né? O Adolfo mesmo falou que o que foi comentado agora há pouco sobre a evolução da ciência, a evolução da tecnologia, que o Chico também falava isso, que em determinado momento, quase que sem querer, né, a gente conseguiria manter um contato diferente, né? Não por meio mais da mediunidade, mas por meio de processos tecnológicos com o mundo espiritual, né? Isso se daria através de aparelhos eletrônicos, eu ouvi dizer até que seria uma televisão que seria mais evoluída, ou um aparelho que seria mais evoluído, que captaria essa frequência, né, que uhum, até então era desconhecida, né? isso, Seria assim um acaso, né? isso. Seria um acaso, é um acontecimento que sem querer, né? Mas eu também fico pensando o seguinte: e como você disse, iria causar uma revolução de uma forma assim impensável em Uhum, todos os sentidos, né? Não só religioso, né? Em todos os é. sentidos, a nossa humanidade ia assim entrar num estado de choque. Eu não imagino nenhum fenômeno que possa causar tanto impacto na humanidade como esse contato, essa revelação do mundo espiritual, É, entendeu? Eu realmente. acho que ia ser Vai ser bem impactante. Para uns vai ser uma alegria, né? Graças a Deus, né? Que estamos vendo isso, mas para outros vai ser um desespero, né? O nome dele é é, Bira, É, Pira. né? Mas, o Bira, foi muito bom essa sua interferência, né? E uma coisa, nós não somos especialistas em Pietro Baldi. Nós gostamos do Pietro Baldi e até seguindo uma orientação do próprio Adolfo, né? De que Pai Joaquim recomendou a ele que estudasse Ramatiz e que estudasse Pietro Baldi. E, na medida do possível, a gente está tentando trilhar esse caminho.
Então, toda a colaboração aqui é muito válida, entendeu? Nós não somos detentores da verdade aqui. É porque, para que haja um papo, às vezes a gente lança uma determinada ideia. Mas é importante que vocês possam, né, Que ajudar todo a mundo gente, colabore, todo né? mundo colabora, dá sua opinião, diz o que é, o que não é. E aquilo que a gente não souber, a gente vai tentar esclarecer mesmo, A gente vai tentar entender aqui né? juntos, né? É. Isso aí. Então, vamos adiante. Então, essa parte profunda de vós mesmos está imersa em trevas, pelo menos assim é para a grande maioria dos homens, que, por conseguinte, nega e, sendo maioria, faz e impõe a lei, relegando a um campo comum de fora da normalidade e juntando em dolorosa condenação tanto o subnormal, isto é, o patológico ou involuído, como o supranormal, elemento superevoluído do amanhã. Neste campo, muito errou o materialismo. Apenas alguns indivíduos excepcionais, precursores da evolução, estão conscientes na consciência interior. Esses ouvem e dizem coisas maravilhosas, mas vós não os compreendeis, senão muito tarde, depois que os martirizastes. No entanto, esse é o estado normal do super. Ué, Ué, peraí. faltou um pedaço ali. Deve ser Peraí. aqui embaixo. Vamos ver aqui. Deve ser super-homem. Do super-homem Super-homem do do futuro, futuro. tá? No entanto, esse é o estado normal do super-homem do futuro. Embora aqui, quer dizer, acho que essa ideia do super-homem aqui é todos aqueles. A gente pode dizer que são os grandes instrutores espirituais e, ao mesmo tempo, até os homens de ciência ou de arte, né, que de repente se destacam, que trazem ideias inovadoras e que muitas vezes a humanidade não compreende, né? Acenei a essa consciência interior, porque ela é a base da mais alta forma de vossa mediunidade, a mediunidade inspirativa, ativa e consciente, que é justamente a manifestação da personalidade humana, quando esta, por evolução, atinge esses estados profundos de consciência, que podem chamar-se intuição. Vossa consciência humana é o órgão exterior através do qual vossa verdadeira alma eterna e profunda se põe em contato com a realidade exterior do mundo da matéria. Por intermédio desse órgão, a alma experimenta todas as vicissitudes da vida. Faz destas experiências um tesouro, assimilando-lhes o suco destilado, do qual ela se apodera, tornando suas estas qualidades e capacidades que mais tarde constituirão os instintos e as ideias inatas do futuro. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Porque esse é um ponto extremamente interessante. Quer dizer alguma coisa sobre isso, Valdir? O Mira. Bira? Oi, eu quero. Então, É muito vamos lá. interessante. Então, eu vejo o seguinte, gente, esse acesso ao eu interior, né, o eu que eu chamo de eu superior, Uhum. poderá ser feito no futuro de uma forma mais abrangente, né? Por quê? Porque eu acredito na evolução moral, tá bom? Então, evoluindo-se moralmente, né, a gente falou até aqui há pouco da evolução científica, né, que vai promover esse contato também, mas a evolução moral eu acho que é mais importante. Por quê? Porque imagina aquele ser que não é evoluído moralmente entrar em contato com as suas vidas, né, regressas. Eu acho que a pessoa pode não ter um contato favorável, né? Boas lembranças. Então, se você tiver, né, preparado, eu acho que o que a gente faz aqui, o que as casas espíritas fazem, o que a religião faz, é preparar você para ter o contato com o seu eu interior também. Isso. Às vezes, até de uma forma que eu vejo hoje, que eu julgo até, eu tenho receio, que é a regressão, entendeu? Ela pode, talvez, ajudar na cura ou piorar a situação da pessoa, Uhum. entendeu? Por quê? Porque se esse contato com as suas memórias latentes não for bem direcionado, a pessoa
pode obter, pela não preparação, ter consequências um pouco graves. Então, à medida que a humanidade vai evoluindo moralmente, eu acho que ela vai se capacitando para isso. Aí sim, aí seria uma maravilha, né? Porque eu teria, assim, seria uma coisa única, entendeu? Então, Eu seria um super-homem, como ele fala. isso aí que você está falando, quando a gente estudou a vida no planeta Marte, os discos voadores, muita gente não entrou no estudo, eu acho que pensando que era uma coisa meio maluca, mas traz muito essa ideia mesmo, que os marcianos eles já têm essa consciência expandida e eles já têm essa intuição já mais aflorada, porque a intuição nada mais é do que tudo que nós conhecemos e que está lá quietinho, porque a gente não tem estrutura, né, para entender tudo que foi feito e tal, e como você disse, encarar essas nossas vidas passadas, né, como um aprendizado para a gente se melhorar. E muitos, né, podem cair em depressão e tal, meu Deus, por que que eu fiz isso? E a culpa, né, entrar. Por isso que, pela lei, a gente esquece, e a lei né, correta. Deus é correto, ele sabe muito bem das coisas, muito mais do que a gente. Então, a gente ficar querendo saber o que aconteceu, se é para a gente esquecer, deixa isso quieto, né? Automaticamente, como você falou, a partir da nossa melhora moral, nossa evolução moral, a gente vai conseguir, né, expandir mais essa consciência. E esse melhoramento, esse aperfeiçoamento moral vai chegar na questão da mente cósmica. Quando a gente recebe aquelas mensagens do Zantar, principalmente, falando da razão, da mente cósmica, é isso. É essa evolução nossa que vai chegar a ponto da gente conseguir uma conexão com a espiritualidade superior, que ele chama de Noures, que o Pietro Baldi chama de Noures, e o Zantar também já está falando de Noures, a partir justamente do nosso aperfeiçoamento moral. Porque até o Adolfo fala, né? Os iguais, como é que ele fala que Só a comunicação entre os iguais, né? entre os iguais, né? Então, conforme a gente vai melhorando e aperfeiçoando a nossa moral, a gente vai conseguindo essa conexão mais fácil com a espiritualidade superior. Porque enquanto a gente está aqui embaixo, a nossa comunicação vai ser com os espíritos que estão aqui na mesma vibração, né? Na mesma frequência. Então, a gente só vai atingir essa frequência superior através do que você falou, da moral mesmo, E, melhorando a moral. E os marcianos, pelo que o Ramatiz nos diz, né? Eles estão o quê? 1000 anos à nossa frente moralmente. 1000 anos. Então, é muita coisa. não, e é uma questão também da transcendência. Embora, quer dizer, tem uma coisa aqui que eu acho que é fundamental, principalmente para nós, né, que adotamos a doutrina espírita, né, que ele está falando que é a questão da mediunidade. Né? Você tem diversos níveis de mediunidade, e dentro desse aspecto evolutivo, nós vamos chegar à mediunidade inspirativa, que é ativa e consciente. Esse ativo e consciente, eu acho que é extremamente importante, que é como o próprio Adolfo diz, porque às vezes você pode ter mediunidade, mas você fica aqui esperando com que seu médium se manifeste. Você não se trabalha no sentido de melhorar as suas ferramentas internas para que cada vez você possa ser um canal mais aprimorado. E o Pietro Baldi, né, quando a gente lê algum dos livros dele, o que ele dizia? É necessário que eu melhore o meu canal. Eu tento me elevar ao máximo, até para facilitar esse trabalho de mediunismo. Né? Quando, como disse a Rita, para ele alcançar as Noures, ele tinha todo um trabalho interno de se melhorar, de ser, sei lá, a melhor pessoa possível, para que ele primeiro chegasse a um determinado nível e daí possibilitasse esse contato. Essa mediunidade inspirativa. Tanto é que ele dizia que a mediunidade dele não se confundia com a mediunidade comum, né? Onde o médium fica ali passivo, esperando que a comunicação se dê. Ele não. Ele procurava se levar da melhor maneira para entrar dentro dessa realidade. Mas essa mediunidade inspirativa também que ele está falando, já existe os cientistas, os inventores, né, que trazem essas ideias lá do astral, porque não é nada inventado aqui, né? É tudo uma captação e tudo já é feito. É como a gente diz, né? Tudo uma repetição Porque o aqui, mundo físico nesse ele é mundo um físico. espelho É. mal feito, Isso né, aí de um não. outro nível de Ele realidade. capta, né? Esses inventores captam né, as informações e
e ativos, né, eles reproduzem, né, o que eles captaram. E essa mediunidade inspirativa, né? E quando ele fala esse negócio da intuição, é o que a gente fala muito, e o Adolfo fala bastante da mediunidade psíquica, que é a mediunidade agora desse momento, né? Isso. E, de novo, aquilo também, né? Uma vez que a gente já está na era do mentalismo e que o homem já tem um outro cabedal, ele já pode compreender outros níveis de realidade, né? Porque quando a gente está falando aqui, é como se a gente estivesse falando de ondas de rádio, por exemplo, né? Que é um tipo de coisa que você não vê, mas você sabe que existe, né? Então, quando a gente fala em erraticidade, né? Ou outros níveis de consciência, né? Você não vê, mas você sabe que esses níveis existem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou podemos continuar. Então, Assim, a essência destilada da vida desce em profundidade no íntimo do ser, fixando-se na eternidade como qualidades imperecíveis, de modo que nada de tudo o que viveis, lutais e sofreis, perder-se-á em sua substância. Vedes que, com a repetição, todos os vossos atos tendem a se fixar em vós como automatismos, que são os hábitos, isto é, uma roupagem sobreposta à personalidade. Essa descida das experiências da vida se estratifica em torno do núcleo central do eu, que com isso agiganta-se num processo de expansão contínua. Assim, a realidade exterior, tanto mais relativa e inconsistente quanto mais exterior, sobrevive àquela caducidade a qual está condenada pelo constante transformismo que a acompanha, transmitindo ao eterno aquilo que vale e que a sua existência. Tá lá no final. peraí. E que a sua existência, desculpa aí, gente. Produz. Produz, tá. É que não dá Ok. para. Você tem que baixar isso aqui. É. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Acho que isso é bastante importante, né? Do que está sendo dito aí. É uma forma de ver. Silvio, Fala, Eugênia, pode ir. eu volto ainda à conversa atrás, Hum, com respeito à nossa evolução e com respeito a nós sentirmos. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu, desde que já li este parágrafo 2 vezes, e acho que nos toca esta mensagem mesmo, esta maneira de. Parece que a gente já conhece isto, e é um despertar. É ali uma conexão entre aquilo que a gente está a ler e aquilo que a gente já deve trazer de outras vidas, pronto, do que se compõe. E dá uma sensação, muitas vezes, que eu não estou a ver ali ninguém a não ser o nosso mestre falar. Tudo isto aqui é uma composição de um sentir, de uma grandeza, de uma sensibilidade que nós já adquirimos, que nós já temos. Basta bem começarmos a evoluir, a nossa evolução cada vez estar mais apurada, diferente e sentirmos cada vez evoluir um bocadinho mais. Pronto. No conhecimento, não estou a falar em conhecimentos destas coisas de filosofia, essas coisas, mas no conhecimento prático da vida e do sistema em que nós hoje atual já vivemos, deste conhecimento que nós já temos. E isto parece que toca, entra dentro da gente. A gente lê e parece que aquilo ali já faz parte de nós próprios. De mim, eu estou a falar de mim, já faz parte. Acho que estas palavras já ouvi em algum lado, acho que já senti isto em algum lado, acho que tudo isto se conjuga. Não sei se é vestígios que a gente traz de vidas passadas, se é a memória latente de muita coisa que a gente já tem vivido e passado também por a nossa trajetória encarnatória, né, de vidas anteriores. E eu só sei que, para mim, é um livro fácil de leitura. e bom. Há Tá livros aqui na revendo, né? espiritualidade muito mais complicados, É, muito mais, do que este livro dele. é. Eu, juntamente com isto, estou a ler o Sistema. E o Sistema tem coisas tão interessantes que é o dia a dia, é o que se depara hoje no nosso mundo, É. não é? E a gente às vezes diz assim, ai, mas eu acho que já li isto,
eu já ouvi isto, eu já falei disto, mas é aquilo que nós já temos. É aquilo que nós já temos, porquê? Porque é a nossa evolução, como se fala aí, nós falamos muito na evolução, na nossa maneira de agir para com o outro, da gente compreender o outro, a gente pôr-se no lugar do outro. Acho que isto está tudo aqui, é tudo a pôr-se aos nossos olhos. A gente só é dizer assim: estou aqui, como a gente diz, mestre, o que é que queres que eu faça? Né? A mudança, que é aquilo que todos nós temos a fazer. Esta grande mudança que é aquela coisa que transforma o ser humano por dentro e já não deixa. Aconteça o que acontecer, a gente está aqui, mas aquilo ali já não faz parte de nós. Então a gente vai para o nosso caminho e vamos tentando iluminar, como se diz muito e como se diz naquela parábola da luz em cima do alqueire, vamos pondo um bocadinho da nossa luz lá em cima e vamos tentando iluminar o nosso caminho, que é aquilo que todos nós temos a fazer. É a nossa evolução, a nossa caminhada. Eu acho isto muito interessante, por isso, desculpa lá, mas eu acho isto interessante. Nada, tem que falar mesmo. Mas eu acho que você tem toda a razão, Eugênia, porque o Pietro Baldi está falando do Evangelho, a despeito dele estar se dirigindo para os homens de ciência, né? Ele de fato está falando de Evangelho. E ele está falando uma coisa aqui também que eu acho que é extremamente interessante, que é o fato do quão as nossas reencarnações são úteis no processo do nosso crescimento espiritual. Porque o que ele está dizendo? Que tudo aquilo que você de fato aproveita a cada vida é incorporado ao seu cabedal espiritual, vai se transformar num automatismo do futuro. E o conjunto dessas melhoras vai nos tornar os super-homens do futuro, vai nos levar ao futuro anjo para o qual nós estamos destinados. Então, é perceber que todas as vidas são úteis. É evidente que, na medida que nós somos capazes de apreender o que é necessário em cada existência. Mas nada se perde. E aí a gente entra também, do nada se perde, tudo se transforma. Se transforma em quê? Enriquecimento do nosso espírito, né? Então é muito interessante, porque isso tudo são o quê? São as virtudes que nos foram ensinadas por Jesus. Por que Jesus nos ensinou as virtudes? Para que a gente pudesse sair desse plano da horizontalidade para ir para o plano da verticalidade, para ir exatamente para essa busca de Deus, para essa nossa comunhão com o universo, né? Então, eu acho que você tem toda a razão. A gente está aqui falando do Evangelho apenas de uma outra maneira. Fala, Beira. Oi, Silvio. Isso aí, Oi. maravilha, cara. Pô, tô aqui muito feliz. E sabe o que eu acho? Eu acho que isso tudo são bagagens do espírito. A única coisa que a gente na Terra, da Terra, né? Quando a gente passa para outro plano, é justamente isso, né? O nosso cabedal de conhecimento. Sim. Não é verdade? Por exemplo, sobre a lei da gravidade, Newton, né? A gente tem aquela historinha que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, né? Muita gente diz que é mentira, Da maçã. mas tinha caído na cabeça de Newton, né? E Newton parou e prestou atenção naquele fenômeno. Pergunta: se uma maçã, né, um coco, tivesse caído na cabeça de outra pessoa, resultaria na descoberta da lei da gravidade? Não, ia reclamar. Provavelmente. Eu seria um, né? Ia xingar. Dependendo se fosse coco, sei lá. Bom, o que acontece? A bagagem que Newton trazia com ele, né, despertou algo. Né? Então, vamos falar a verdade. Existem espíritos que têm uma bagagem maior, outras menores, né? Tanto do ponto de vista moral como científico. Entendeu? Então, ele já era... A maçã só podia cair na cabeça dele, amigo. Entendeu? É verdade. Aquela maçã na cabeça dele. Então, eu acho o seguinte, a bagagem que o espírito traz tem muito a ver com a missão dele na Terra. Entendeu? Então, esses espíritos que nos trazem grandes revelações, né? Eles têm
todo um trabalho anterior, e isso cabe a nós agora, nesse momento, né, nos aprimorarmos, entendeu? Assim, cada existência, no meu ponto de vista, é tão preciosa, principalmente para você adquirir, né, conhecimento, que a gente não pode desperdiçar nem um minuto, entendeu? Esses seres são os super-heróis que ele está falando aí. Uhum. Entendeu? São Exatamente. super-homens, né? Super-heróis não, super-homens, né? Os super-homens, quer dizer, já são uma semente do que está por vir. Algum comentário, Ele Valdir? está Você falando mutou, ainda, mas desculpa. acho que teu som está falhando. E aí, Você agora está falando, mas não deu para ouvir. Fala aí. Não. Ah, Eu estou concordando com tudo não, isso. não, o Bira está falando, mas o microfone dele não está. é, A gente não está ouvindo. é, Ah, melhorou? Agora melhor, ficou bom, melhor. é. Porque você estava falando É, e por causa a do gente meu não ouvia. fone. É o Isso. meu fone, desculpa. Então, o que acontece? O grande super-homem dessa história, para mim, é Jesus. Ah, então Jesus é Com pronto. o certeza. super-homem. É. Algum comentário, Valdir? Alguma Valdir estava coisa? falando. Não? Ok. Sua Lizinha hoje está calada, hein? Está pensativa. Ela Ah, quer ser uma super mulher. eu tô ouvindo aí, tá tudo correto, tudo certo aí, vamos. É. Cada vez que a gente vai abrindo, a própria pessoa, quando verbaliza, a gente percebe o quanto que a própria pessoa vai abrindo sua consciência, né? Isso. Vai tendo uma revelação para si próprio do conteúdo que já amealhou. E como foi falado aí, nem sempre só coisas de outras encarnações, é de agora, sim. Também. Porque muitas vezes a gente ouve ou lê alguma coisa e passa despercebido porque o nosso foco é outro. Mas aquilo fica gravado no consciente. De repente, numa próxima leitura, numa próxima conversa, alguém fala, toca alguma coisa daquilo que a gente já ouviu, que no momento não fazia parte, né, do nosso foco, a coisa parece que se expõe novamente, Desperta, né? se torna mais exata. E tudo aí tá correto, É. pelo Isso menos quando é enquanto isso que que você está. está. Vai lá. Não, não pode continuar. Pode terminar. Não, eu só ia falar, pelo menos enquanto a gente ainda está, né, nesse despertamento, né? É. Mas As coisas aqui. muitas vezes, é como a própria Eugênia falou, muitas vezes você reconhece aquelas coisas, né? Porque É, elas já estão no seu inconsciente, elas já estão em você, né? E aí você tem a chance de reconhecer aquilo. Isso E é o muito próprio interessante. Ramatiz mesmo diz, né, no Mediunidade, eu acho que de cura, eu acho que é nesse, ele fala mesmo, né, da questão do nosso cabedal de conhecimentos, que vem das outras vidas, mas como a Suelezinha está comentando também, dessa vida. Então, a importância do nosso estudo é para nosso aprimoramento e para que nós possamos ser uns canais melhores, né, para a espiritualidade atuar. Porque, como ele disse, a questão do Newton, que ele já vinha com a bagagem, e nós também, a nossa bagagem vai ajudar a espiritualidade que está aqui atuando, né, nos nossos centros, no nosso dia a dia. Ele vai buscar dentro do nosso, né, do nosso armazém, Nosso acervo. né, tudo que nós temos que pode ser útil. Então, por isso é importante que a gente estude, que a gente se melhore a cada encarnação, a cada dia, né? Porque aí mais a gente vai poder fazer em prol da espiritualidade. Eles vão poder atuar dentro do nosso conhecimento. E eles não podem ir muito além daquilo. Por isso é importante que a gente expanda, né, esses conhecimentos. Fala, Solizinho. e a gente sempre vê que a palavra os espíritos estão sempre dizendo para a gente atentar, sempre fixar no agora. E é Isso. justamente o que a gente está falando, é justamente isso. O que foi, o que já passou, já faz parte da gente mesmo no inconsciente. O agora é que é importante, porque vai dilatar aquilo que a gente já traz, ou que já aprendeu, mesmo que negativamente, mas com conteúdo melhor, com conteúdo novo. Esse que é importante de hoje, que é o conhecimento que hoje a minha consciência permite acessar ou acrescentar para o meu caminhar, né? Deixa eu fazer uma pergunta aí para vocês, que eu juro que é uma dúvida, tá? Não é uma provocação. Essa consciência latente que está sendo dita aí nesse texto tem alguma coisa a ver com o nosso perispírito, com o nosso espírito? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Eu ouvi falar sobre trânsito de consciência física, né, no caso do agora, e a consciência do espírito. Eu acredito que seja essa latência.
Eu acho que é do espírito, Não, não, mas que a minha vem pergunta é, isso tem a ver com o nosso perispírito e espírito? Porque uma questão que foi colocada aí, embora a gente não tenha falado a respeito, é que a gente tem uma consciência externa que vai embora com a vida física. E a gente tem uma consciência mais interior, que é essa consciência latente. E essa consciência latente, ela armazena aquilo que a gente aprendeu naquela vida, e isso alimenta o nosso espírito. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Então, é algo dentro de nós que não vai embora quando nós morremos. E é algo que, ao mesmo tempo, alimenta o nosso espírito. Será que a gente pode chamar essa consciência, talvez, de perispírito? Ou essa Não, consciência. Eu acho que da, que é o da Não, espírito. eu não forma que sei. você colocou, não pode ser isso. Até eu entendo o que você está dizendo, mas eu já não aceito muito sobre o ser do perispírito, porque o perispírito é justamente o limite entre o físico e o espírito. Então, ele amealha vamos dizer assim, o que o físico está vivendo no agora com o que o espírito já tem e Tem. dá um limite para o conteúdo do agora. Então, Não, eu até nem aceitei sobre quando você falou que alimenta o espírito. Isso é uma coisa muito Eu acho que não, alimenta a é o alma, pode ser, espírito. vamos dizer, Eu acho alimenta que a é o alma. espírito. não, não. É, Eu insisto que alimenta o espírito, por quê? Olha o que foi dito. Nós temos uma consciência que é uma consciência que vai. Morreu, morreu aquela consciência. Esse conhecimento fica em algum lugar e esse conhecimento vai alimentar o nosso espírito. Tanto Eu, é que ele diz que no sim. futuro isso será um comportamento automático mas eu acho que faz daquele parte do ser. espírito. Já é o espírito isso. Entendeu? O espírito, essa consciência é o Ele não espírito. pode Eu ser, entendi. ele Vamos não lá. pode ser o Isso é perispírito, uma porque dúvida, tá, gente? Eu não estou fazendo uma não, afirmação, eu não, só estou querendo. eu acho interessante, porque esses questionamentos fazem a gente pensar, refletir Uhum. e aprender. Todos estamos aqui, eu acho importante. Mas veja bem, se o perispírito, com o passar do tempo, ele vai se dissipando na medida em que nós vamos evoluindo, e esse conhecimento não desaparece, esse conhecimento faz parte do espírito, e aí, como é armazenado, eu acho que a gente ainda não tem capacidade de compreensão. Na Porque é isso que eu consciência estou querendo cósmica, né? entender. Onde ele seria armazenado, porque ele é transferido para o espírito. Então, ele vai passar pelo perispírito para chegar até o espírito. Mas que parte nossa que não morre quando a gente desencarna que desempenha essa função? Juro, eu estou falando isso, gente, que às vezes eu fico viajando aqui na minha É cabeça. porque a Eu cheguei gente. a pensar, por exemplo, na pineal, porque a gente sabe que a pineal ela é um veículo entre o plano material e o plano espiritual. Ela Sim. funciona como uma antena. Mas como a gente chama de consciência, eu superior, ou Cristo interno, a gente dá um monte de nomes. A minha dúvida ficou, aonde isso fica? É porque eu acho que a gente fica querendo imaginar o espírito com um pensamento materialista. Sim, E a gente não tem essa Ah, noção de como é esse espírito. O que sim, que é o espírito exatamente? Entendeu? Uma luz? É o que exatamente? A gente não tem essa noção. sim, Aí a gente fica querendo colocar alguma coisa em algum lugar. mas E de repente não é isso, é uma coisa só. E a gente Ô, não tem Silvio, essa noção do que é. aham, fale. ô, Silvio, Eu, bom, olha só, o espiritismo, ele define é, espírito, perispírito e corpo, sim, entendeu? Então, assim, ele reduz muito, tá, uhum, o entendimento. A ciência, a- as religiões orientais, elas têm, abrangem um número maior de corpos espirituais, uhum, entendeu? Então, vamos lá. Perispírito, assim, falando mais abrangentemente, ele é que faz uma interface entre o espírito e o eu, corpo material. sim, Só que tem outros corpos. Um sim, deles chama-se corpo mental, sim, o mental entendeu? superior, o inferior, entendo isso. Exato. Ok, Então, o que acontece? O espírito, no meu entendimento, ele, né, ele faz essa interface apenas. Toda a nossa experiência ela passa pelo
nosso sistema nervoso, nosso cérebro. Da pineal, ela vai para cima, vamos dizer assim, ela sobe, Uhum, entendeu? Então, eu acho que o espírito acaba absorvendo todas as nossas experiências através desses corpos que ele tem. São corpos mais sutis, né? É mais sutil ainda que o perispírito, né? Mas ainda assim, eles vão ser no futuro absorvidos pelo espírito, uhum. entendeu? Então, É. assim, quando a gente desencarna, a gente perde um corpo, o primeiro corpo, né? E a gente continua com o perispírito. Mas, conforme a evolução vai acontecendo, esses corpos eles vão sendo absorvidos pelo espírito, até chegar ao nível espiritual, a puro, entendeu? Então, eu acho, no meu entendimento, é que toda essa experiência, como você perguntou, onde é que isso é armazenado? No meu entendimento, é armazenado nesses corpos mais sutis, entendeu? E o espírito, provavelmente, ele vai absorver todas essas informações que ele tem. É como se, no meu entendimento, é meio difícil, né? Porque, na verdade, isso chega ao espírito, né? Essa bagagem chega ao espírito. Sim, sim. Mas eu acho que isso vai, no futuro é absorvido por ele, Não, para entendeu? mim É foi fica só uma uma bagagem provocação. espiritual. É. Gente, é como eu falei, foi só uma provocação, porque eu tenho Não, é. parado para pensar nisso, e eu ainda não tenho uma resposta para mim mesmo. Então, na verdade, eu estou compartilhando com vocês alguma coisa que está assim na minha cabeça e que eu ainda não sei ao certo onde é que isso vai Mas, dar. Silvio, sabe que foi ótimo realmente você fazer essa interrogação aí? E o que o Bira colocou agora também me fez viajar um pouquinho no sentido de que nós vivenciamos o estar, né? Então, nós estamos nesse corpo físico, o mental, chega até o mental inferior, nítido, mas o mental superior nós já estamos já aprendendo a ativá-lo, né? Então, quando ele fala realmente sobre que ele acredita que esses conhecimentos, né, mais puros estão armazenados em algum corpo, realmente pode ser, porque os outros corpos é. Então, conforme a gente vai ativando na nossa existência, a gente vai se tornando ele como está. Depois ele volta novamente, nós mudamos para um outro corpo que já é, porque tudo faz parte de um contexto cósmico, né, de um todo. Uhum, Então, a gente só vai ativando o que faz parte da nossa individualidade. é. Esse, para mim, ficou fechado nesse sentido aí, realmente. É. Eu só Não sei continuo se em deu para dúvida como é entender. que é essa transferência, entendeu? Apesar de. Não, porque eu tenho noção que a gente. É, Aquele negócio, nós somos septenários, nós temos 7 corpos, né? A gente vai chegar até o corpo búdico, divino, para alguns, coisas e tal. orgânico. Então, isso é muito claro para mim, mas como é que é essa transmissão para chegar até o espírito? Eu só consigo perceber, a princípio, a glândula pineal fazendo esse meio de campo para os Sim, outros corpos. Mas eu também não concordo, sei. que é o É, único veículo que, enquanto a gente, em corpo é, físico, né, tem é. como assimilar de conexão. O Até nosso porque uma vez que conhecimento você até morre, agora. sua pineal vai embora também, né? Mas hoje ela é uma antena de transmissão de Mas informações. ela, esse campo de, vamos dizer assim, essa abertura, né, de Uhum. canalização, ela vamos dizer assim, existe no nosso corpo Sim, espiritual e no nosso perispírito também, né? Ela só correto. vai, a matéria que vai ser diluída junto com a matéria orgânica, mas esse campo ainda vai ficar, essa abertura ainda vai existir, enquanto a gente estiver nessas trajetórias de ascensão. Ok. Eu já entendo que essa informação está no espírito mesmo. É como se o espírito fosse, na minha concepção, é como se o espírito fosse um HD e esses corpos fossem os programas utilizados por esse HD. Então, o HD das informações dos corpos, eles estão utilizando a informação do HD. A meu Vai ser ver, do espírito, ativado entendeu? Mas, de acordo com a capacidade vamos dizer assim, do aparelho espírito, né? sim, do O É. aparelho espírito que está espírita. mais, É. tá mais desenvolvido, mais consciente, ele vai
ser Ele mais vai utilizando programas educativos e mais melhores, de uma forma pronto, melhor, exato. entendeu? Uhum, Eu entendo que isso aí. esteja lá no HD, no espírito mesmo, mas isso é uma É discussão que engraçado que a gente tem cada um tem explicação uma para todos os concepção. caminhos, religioso, científico, tecnológico. É assim, eu Ô, acho que Silvio, cada um vê de uma Oi, forma, né, oi. diferente, né? Sim, vamos lá, fala. oi, cara, isso aí é interessante, mas isso aí é de uma profundidade que às vezes a gente vai se Não, sim, perder é muito. verdade. Mas Tá? não é tranquilo. Eu, por exemplo, acho o seguinte, quer ver? É porque dá vontade de falar mesmo. Assim, eu vejo que a gente não sabe a potência do espírito, entendeu? Então, poxa, imagina, o espírito para ter vamos dizer assim, para ter esse contato com a matéria, o mundo material, ele precisa de tudo isso aí, de 7 corpos, assim, aí eu fico pensando o seguinte, né? Tem aquela história de Jesus, porque que Jesus morreu com 33 anos. Assim, eu acho que a matéria não ia aguentar, É. mesmo com esses corpos todos, não ia aguentar a força, o que é o espírito, entendeu? Uhum. Não ia aguentar. Então, eu acho o seguinte: o perispírito, junto com os outros corpos, assim, como é que a gente assimila a nossa experiência na Terra? É tipo assim, como a gente vestisse uma camisa, entendeu? Uhum. Assim, ela acaba passando de uma para outra até chegar no espírito. Então, todos os corpos, na verdade, é como se fosse por contato. Assim, é como se a minha camisa pudesse sentir se eu estou quente, se eu estou frio, e passasse para o meu casaco. Seria o contrário, em vez de isolar de fora para dentro, é como se mandasse de dentro para fora. É Então, um assim, intercâmbio, né, na verdade, né? vai passando. Então, Sim. isso chega ao espírito. Mas poderia chegar direto, assim, sem os corpos? Não, não Eu poderia. acredito que não, Não, porque senão o corpo não ia resistir. é Como verdade. eu acho que o corpo de Jesus não ia resistir muito tempo, entendeu? Ele tinha um prazo de validade aqui na Terra, porque eu acho que por melhor que fosse o corpo físico dele, né, Uhum. que ele cuidasse tudo, eu acho que a potência dele era tal que não ia resistir, É. entendeu? Então eu acho que é isso, eu acho que é assim, grosseiramente falando, eu acho que passa de um para o outro, como se fosse um tato, vai passando, eu vou sentindo, entendeu? Se eu encostar numa coisa quente, eu sinto. Então, é assim que eu acho que funciona essas camadas, Porque assim, entendeu? quando a gente tem uma doença, ela já está lá dentro. Para ela chegar no corpo físico, ela veio de dentro para fora. Por isso é que eu Sim, vejo como se estivesse lá no espírito mesmo. Então, ela vem de dentro para fora. Ela não vai de fora para dentro, a doença. Então, é quando a gente já tem aquilo lá dentro, lá então, no caso, no HD, no espírito. E aí ela vai passando até chegar no corpo físico, que é o último, que é o mais, né, como se diz Você assim, o mais faz um grosseiro. download, né? É o mais grosseiro, né? Você faz um download É. do Então ele espírito. está vindo lá de dentro É, para fora, ele não vai é, de fora para dentro. Por é. isso é que eu entendo que tudo isso está lá no espírito, sim. Os corpos, no meu entendimento, é para a gente se adaptar a essa outra realidade material aqui, porque nós, na verdade, somos do mundo espiritual. Esse é a nossa A nossa pátria. essência, A né? nossa pátria é espiritual, não é essa aqui. Então, esses corpos, eu entendo como trazendo o espírito para esse outro ambiente ou essa outra condição. Agora, uma doença vem de dentro para fora, ela não vai de fora para dentro. Então, como é que seria isso, entendeu? Essa coisa da transmissão. Mas acho que é uma coisa que a gente ainda não tem muita condição de compreender muito bem, entendeu? Por isso a gente fica nesse embate aqui. Mas tudo bem, a é gente deve realmente fazer esse embate para ver se alguma isso mesmo. inspiração vem, né, na nossa Sim, mente e a gente é erro e consiga realmente acerto. entender isso, entendeu? Por isso que é interessante, cada um fala uma coisa, não tem problema. É É. isso mesmo. Alguma opinião, Valdir? Você está muito calado hoje. Daqui a pouco a gente tem que encerrar, né? Já chegamos na hora. Não, não, eu acho que vocês esclareceram bem, cada um com a sua capacidade de compreensão. É. É, Você só Mas é está só uma achando só, você não Tá provocação. tem tudo certo. certeza, não. é o Não quê? entendi. Ele só está achando, não tem certeza, não. Puxa vida, me deixou magoada agora. É que O Adolfo fala que espírita não tem que achar nada, ele tem que ter certeza. é. Então, A então gente tem certeza até daqui a pouco, né? Que aí muda tudo, né? Quando a gente percebe alguma outra coisa diferente, né?
Aliás, a gente está contrariando o Adolfo, né? Que aqui a gente só achou, né? Ninguém afirmou nada. Cada um tem a sua, né, seu ponto A de gente, vista hoje, né? a gente pode mudar as coisas, falar assim, a minha compreensão de agora, então o que eu É, estou entendendo, porque o achismo realmente deixa a gente muito magoada. Poxa, tudo que a gente falou aqui, ainda estão achando, quer dizer que a dúvida foi maior ainda agora. Mas é porque eu acho que ao mesmo tempo, Sueli, eu acho que isso é muito interessante, porque a gente está tratando de um outro nível de realidade. Nós não estamos tratando do dia a dia, né? Nós estamos falando da nossa essência, né? E como é que a gente vai ser capaz de falar da nossa essência se a gente ainda não conhece isso em profundidade, né? Daí eu acho, você acha, outro acha, né? Mas a gente vai chegar lá, Ô, se Deus quiser. ô, vamos ver se a ô, gente consegue Silvio, uma No inspiração final, maior. no Oi. caminhar do livro, vais descobrir isso tudo. É, Sim, é. sim. No ô, caminhar do Silvio, livro. Isso. Ele Fale. explica lá tudo isso. Pois é. Fala, Bira. Por ô, Silvio, matemáticas e por não sei quê, porque eu isso não percebo, mas ele explica lá. A alfa, do beta, não sei quê, a energia, matéria, tudo, tudo. Ele depois explica. Com a Fale, Bia. Se continuação for vais por aí, lendo. Uhum. se Valeu, for por Ed. aí, eu vou ficar na mesma. Uhum. Bira ia falar alguma Fala, coisa. Bia. Fala, Bira. E aí a não, gente vai encerrar. eu tenho a dizer o seguinte, cara. É, isso, isso tudo que a gente viu hoje, toda essa discussão, cara, eu acho fantástico. Mas a gente tem que estar preparado para o que vem aí, porque Pietro Baldi, meu amigo, ele é, entendeu? Dentro até do próprio meio espírita, né? Que a Hum? gente está muito ligado a ele, até os termos que a gente usa são termos Uhum. espíritas, né? Tem muita contradição em relação a Pietro Baldi, É. entendeu? Muita coisa mesmo. Por exemplo, ele mesmo diz que, é, né, que é, por exemplo, que não é aceito no meio espírita, que é a teoria da queda, né, dele, Uhum. que tem muito a ver com o que você está falando agora, porque, assim, para ele, né, a gente não fala sempre de colocar o nosso interno para fora, né, nosso eu superior, nosso interno Uhum. para fora, Uhum. né? Então, o que ele diz? Que lá no início do processo, né, a materialidade era o espírito que está. Hoje é a matéria fora e o espírito dentro. É isso que a gente entende. Uhum. Assim, não é falando de espaço, mas assim que a gente entende, né, para facilitar. O espírito estava dentro e agora a matéria está fora. Lá atrás era o contrário. Era o espírito fora e a matéria dentro, né? Para ele, a matéria ela tinha uma serventia, né? E isso ficou demonstrado pela teoria da queda. Então, assim, é um processo que a gente vai ter que ir mastigando, entendeu? Saboreando pouco a pouco, porque senão é complicado. Mas eu acho que se a gente pensar num Isso daí ciclo. já é um caso, uma história para a gente depois, mais adiante, a gente venha conversar, porque não é bem por aí assim, não, essa Mas eu acho inversão que da matéria. Vai. eu acho que o Bira disse ele é compreensível para mim, sim. No meu ponto de vista, Surya, não quero discordar de você, não. Porque o Pietro Baldi, o que que ele diz? Espírito, energia, matéria. Depois você sai de matéria, energia, espírito. Que, na verdade, a evolução, ou essa saída de Deus, vamos dizer assim, é o quê? Você, espírito, energia, matéria. Depois você, Uhum, matéria, energia, espírito. Então, uhum, talvez o que o Bira tenha alertado a gente é que nós, no nosso primórdio, em algum tempo, fomos espírito, aí fomos nos densificando, viramos energia, fomos nos densificando, virando matéria. É como se fosse o nosso estágio de hoje, né? Então a uhum. gente se perdeu um pouco daquele ponto. E agora a gente estaria o quê? Retroceder, quer dizer, voltando a esse ponto. Uma vez que a gente vai ficando mais inteligente, mais capaz, mais virtuoso, mais sensível, nós estamos fazendo o caminho da volta para casa. Eu não sei se foi isso que ele quis dizer, mas eu acho que é nesse Exato, sentido. Na nossa exato, Silvio. É a ancestralidade, história do filho pródigo. na nossa Uhum. ancestralidade nós éramos mais espirituais.
fomos nos densificando, nos materializando e fomos perdendo esse contato. Estamos voltando. É aquela figura do Pietro Baldi, que é como se fosse um círculo, né? Espírito, energia, matéria, matéria, energia, Mas você espírito. também pode ver isso como se fossem as encarnações. Sim, meu Que a amor, gente com vai lá e certeza. volta para a Terra, e É, volta para a Sim, Terra, e volta sim. para a Terra, É. entendeu? mas é um processo da Mas, evolução. Aham. Pode chamar sim, até de encarnação, é verdade. Uhum. Mas, gente, nós já Sim. estamos passando, acho que da passou da hora. hora, Esse passou da pessoal hora. fala demais. Nós já... Desculpa, a gente está falando, brincando, né? A gente, quer dizer, nós não conseguimos terminar ainda esse capítulo, né? Mas nós vamos voltar na Não, semana a que gente vem. continua semana que vem. Vamos fechar aqui, né? Vamos,